Você abre o seu Instagram, rapidamente você vê aquela influencer expondo o filho dela 24 horas por dia. Ou alguma outra influencer chorando porque o Instagram dela caiu, porque ela estava expondo o filho demais. Ou a outra influencer com o filho falando, mãe, não me grava, e ela tá ali gravando ele fazendo as coisas mais absurdas possíveis. O que é das meninas? O que você vai dar pras meninas? Filhos e filhas de influenciadoras gigantes que têm toda a vida exposta para milhares de pessoas todos os dias sem estar nem em idade de consentimento ainda. Das atrizes e atores mirins que foram empurrados para a fama muito antes de saberem falar direito, como o caso da Jeanette McCurdy ou até da Larissa Manoela, que tanto trabalhou com o que ela gostava e gosta até hoje, mas nunca viu aquele dinheiro. Aí eu te pergunto, essas crianças escolheram isso? Elas têm o poder de aceitar serem expostas dessa forma? Lembrando aqui que eu não estou falando de pessoas anônimas, onde você quer mostrar o seu filho para sua família, ou para os seus amigos que te seguem, ou sua sobrinha, como eu mostro às vezes as minhas, ou esse tipo de coisa. Você não está ganhando dinheiro em cima dessas crianças, ou do seu filho, ou do seu sobrinho, o que seja. Fora que você mostrar o seu filho ou sua filha vez ou outra, uma coisa ali, mas uma coisa é muito diferente de você fazer isso e expor o seu filho 24 horas por dia nas situações mais embaraçosas possíveis. Você conhece aquele homem? Feliz aniversário, Ava. Já fez 8 anos? Parece que você se divertiu muito com seus amigos. Vejo que voltou ao futebol às quintas, Ava. Tomara que seu pai venha te buscar na hora ao menos uma vez. Toda vez que você compartilha a vida deles online, corre o risco de compartilhar seus dados pessoais com o mundo. Pense antes de postar. Uma mensagem da Comissão de Proteção de Dados. Perfis com milhões de seguidores que já são criados muito antes desses bebês nascerem. Então é disso que a gente vai conversar hoje. Quero conversar com vocês a respeito desse termo de pais que utilizam dos seus filhos para ganhar dinheiro em cima daquilo. Se isso é errado ou não é, o que vocês pensam a respeito disso, desse tipo de situação. Se você fosse criança, você gostaria de ser exposta. Crianças que foram expostas e hoje sofrem as consequências daquilo e falam sobre isso. E também já peço logo para você se inscrever aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Esse tema aqui vocês mandaram no Instagram sobre casos de muitas influencers, de muitas meninas que foram expostas quando crianças e hoje, depois de crescidas, adultas, estão contando as suas histórias e a gente vai conversar sobre isso hoje. Inclusive, meu Instagram é Julei, se quiser me mandar recomendação por lá, que eu trago muitos temas de lá pra cá. Então vamos lá falar sobre isso, esse termo que ele tem nome, se chama sharenting, que ele é a junção de share, compartilhar, e parenting, que é parentalidade ou a criação dos filhos. É um hábito de pais que compartilham constantemente a vida de filhos na internet. Tem perfis de crianças brasileiras e não só brasileiras, mas eu quero focar um pouquinho nisso e conversar sobre vários outros casos, porque esse a gente vê de perto e tá sabendo o que é que tá acontecendo. Crianças essas que desde que estão na barriga, o ultrassom dela já é uma foto de perfil para essas crianças. E tem a parte também que eu preciso citar de mães ou pais famosos que escolhem não mostrar o rosto dos seus filhos, ou mostrar vez ou outra e não fazer disso o seu império, o seu negócio. Como por exemplo, eu vi recentemente a esposa do Luan Santana e eles não compartilharam foto do rosto da filha, ou se compartilharam, não sei ainda. Pela última vez que eu vi, não tinha, e eu vi várias pessoas comentando, pra que vai ter filho se não vai compartilhar o rosto? Pra que você vai postar isso na internet se você não quer compartilhar o rosto da criança? Eles são pessoas públicas, que as pessoas precisam saber que eles tiveram filhos, ou que eles querem expor que tiveram os filhos. Mas você não é obrigado a estar postando o rosto do seu filho porque estão te pedindo na internet. Eu vi outro comentário, esse aqui que eu vou ler pra vocês, ó, tá assim, ó. A mulher compartilhou a foto do bebezinho dela e a pessoa comentou, ainda bem uma mamãe que mostra o rosto de bebê, cansada de achar a revelação no rosto. E aí a moça comentou, não sei porque vocês têm essa sede de ver rosto de recém-nascido. Era melhor nem mostrar, proteger certas coisas. Porque a gente é curioso, e aí tá falando, o problema não é nem mostrar, mas tem essas blogueiras que fazem isso conteúdo acerca do filho, enfim, que instiga a curiosidade, e você vai morrer de curiosidade porque você não tá vendo um filho de outra pessoa que você não tem nada a ver. Outra coisa também tem a Camila Queiroz, que ela demorou muito pra mostrar a filha dela, ela mostra, tipo, numa situação ou outra, situação da vida cotidiana, e não a filha dela ali banho como tantas outras pessoas fazem. Ou a filha dela rindo, falando besteira, que deveria ser um lugar com confiança dentro de casa. Não, a mãe tá lá filmando e postando no Instagram pra 50 milhões de seguidores verem a filha passando perrengue. E aí comentam direto as coisas da Camila falando, por que você não mostra mais sua filha? Por que não sei o que, não sei o que? Querendo que aquilo vire uma coisa maluca e que crie um conteúdo só em cima daquilo. E além de tudo isso, tem também a parte de que essas crianças não estão sendo mostradas apenas pra serem mostradas. Como eu comentei aqui, como você faz, você é anônimo ou não sendo anônima. Não. Elas viraram um produto.
um negócio. Vocês já ouviram que direto falar assim, ah, mas essa pessoa tá tendo filho só pra gerar conteúdo? Me parece que tá virando uma coisa real, tá? Agora a gente vai pra parte que a criança não pode consentir. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele fala o seguinte: direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade e da autonomia. E outra coisa, a lei reconhece a criança é um sujeito em fase de desenvolvimento, ou seja, não tem maturidade cognitiva e nem emocional pra consentir ter essa vida exposta. Você já pensou que o bebê de 9 meses, um bebê que acabou de nascer, vai virar pra mamãe dele e falar assim: olha só, mãe, eu não quero que você me mostre aqui tomando banho pra 10 milhões de pessoas, porque eu vou crescer e isso aqui vai ficar pra sempre. Quando você tirava a foto do seu filho e deixava lá em álbum de foto, enfim que seja, tava lá pra você e pra sua família. Mas agora não. Você sabe o que é a pegada digital? Eu recomendo pra você assistir o Dilema das Redes. Tudo que você posta nunca mais, em hipótese nenhuma, vai sumir. Nunca mais. E, obviamente, esses pais, eles têm direito à liberdade de expressão. De estarem postando as coisas ali, uma coisa ou outra, tudo mais que seja. Mas sempre precisamos falar que esse direito, ele não é absoluto. Precisa ser respeitado. Uma parte ali da integridade da criança de não aparecer fazendo essas coisas para milhões de seguidores. Vamos falar aqui também de algumas consequências? Impacto na construção de identidade. Criança cresce vendo a versão editada e pública de si mesma. Isso confunde quem ela é de verdade com o personagem que os pais criaram. Tem também uma notícia que fala: a excessiva exposição afeta a imagem que a criança precisa construir de si, podendo levar a quadros de ansiedade excessiva, transtornos alimentares, insegurança e distorção de imagem. Segundo, busca por validação. A psicóloga fala que quando a criança cresce buscando validação por curtidas e comentários, ela desenvolve autoestima frágil e dificuldade de construir a própria identidade. Na vida adulta, isso vira insegurança, dependência de aprovação e dificuldade nos relacionamentos. Se eu, você, que somos pessoas adultas, estamos postando por livre e espontânea vontade, com o nosso total consentimento, passamos por esse tipo de situação, você já imaginou que é crescer na frente de uma câmera, achando que cada like, cada coisa é o que disse você vai ser amado ou validado? Segurança física. As imagens podem alimentar a rede de pedofilia, podem ser usadas para fraude e expõem a rotina da criança a criminosos. Porque você vai estar mostrando na escola o seu endereço, quem é o amigo dessa criança, para milhares de pessoas. Aqui eu quero trazer para vocês as crianças que cresceram e estão falando sobre isso. Crianças essas que foram expostas. Tem aqui o caso mais marcante, que é o da Sherry Frank. Não sei se você conhece, mas você vai conhecer agora. A mãe dela é a Ruby Frank, que era uma influenciadora muito famosa nos Estados Unidos, com milhões de seguidores, e postava a vida dos filhos o tempo todo. A Ruby, inclusive, foi presa por abuso dos filhos, tá? Sabe aquelas influencers que vocês veem que é muito famosa? Acho que tem até uma série sobre isso. Essas influencers de Utah, que elas são mormons e têm uma vida perfeita, com milhares de filhos, uma fazenda perfeita, toda aquela coisa que eu já comentei com vocês, que inclusive tem um livro Yesteryear que fala muito a respeito disso. No Brasil ele foi traduzido como Bons Tempos, mas eu recomendo muito que você leia. Então, a Sherry Frank era uma filha da Ruby que vivia essa vida. A Sherry, ela foi depor no Congresso americano sobre proteção de crianças e influenciadores e ela disse a seguinte frase, porque eu sei que muitas vezes a gente pensa o seguinte: nossa, eu gostaria muito de ter sido uma criança que minha mãe me colocou em propagandas, ou falou da minha vida pra todo mundo, ou então me expôs de todas as formas possíveis, porque eu teria muito dinheiro agora. E eu fiquei pensando sobre isso por muito tempo. A Sherry, ela fala o seguinte: se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, eu preferiria ter uma conta bancária zerada e não ter a minha infância exposta na internet. Nenhum dinheiro faz valer a pena tudo o que eu vivi. Tem outra menina também que eu falo pra vocês direto aqui, que ela é adolescente, já citei ela num vídeo meu que eu falava sobre o e ela é uma criança que a mãe dela começava a expor ela desde muito novinha, desde que ela tinha, não sei, 4 anos de idade. E aí ela foi crescendo e sendo muito exposta. O primeiro beijo dela foi gravado no YouTube por vlogs. A vida dela inteira, talvez a menstruação primeira, talvez qualquer coisa que aconteça. Era uma menina que estava 100% exposta e eu tenho muita pena dessa menina em específico. Eu não tô lembrando o nome dela agora, mas eu vou botar aqui nos vídeos pra vocês verem. Tem um documento na Netflix que eu sempre cito pra vocês e falo também nesse vídeo, que se chama Má Influência, o lado sombrio dos influencers infantis. O que acontece? Essa menina que eu tô falando pra vocês, né, assim que ela completou 18 anos, ela começou a falar que abriu uma conta do OnlyFans, não sei o que. No primeiro dia, ela vendeu não sei quantos milhões. Olha a quantidade de homens que estavam assistindo essa menina menor, esperando ela abrir a conta dela no OnlyFans. Noção do que muitos pais fazem com seus filhos, botando o filho nessa situação. É uma menina que ela tá em vários vídeos chorando, desesperada, porque falaram que a taxa dela é grande, porque comentaram que a boca dela é feia, porque não sei o que. A mãe dela, nesse documentário, fala, inclusive, né, várias denúncias, que a mãe dela pegava as coisas íntimas pra vender pra homem. A mãe.
que tava lá filmando 24 horas por dia essa menina. Outro caso também que a gente conhece muito, se você não conhece esse livro, se chama Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy, que, se você não conhece também, era a Sam de iCarly, e ela fala muito nesse livro sobre a experiência dela de ter sido a Sam de iCarly. A mãe da Jeanette, que tinha esse sonho de ser famosa e tudo mais, colocou isso em cima da filha. Desde os 6 anos de idade, Jeanette nunca quis ser atriz, era o maior pesadelo da vida dela, ela passou por bullying, enfim, depressão, ansiedade, todos os tipos possíveis de doenças psicológicas que ela conta nesse livro. Conta o que a mãe dela fazia com ela, conta o que aquelas duas passavam. Ela teve completamente a perda de identidade, ela não sabia quem era ela, tem a mãe dela, e ela, incrivelmente, só sentiu livre depois que a mãe dela morreu, porque ela não sabia falar não. Mesma coisa aqui da Sherry Frank, por exemplo. Essas meninas, você, enfim, que está vendo, que são postas pelas mães 24 horas, elas não têm noção do que é a vida sem aquelas mães. Tem uma dependência emocional absurda. Então é muito difícil se afastar. A Sherry, no caso, eu acho que a mãe dela foi presa, se eu não me engano, então por isso que ela conseguiu sair daquilo. Mas tantas meninas não, como por exemplo a Jeanette com a mãe dela. A mãe dela não foi presa, a mãe dela teve que morrer pra ela conseguir sair daquilo. E aí eu quero comentar pra vocês sobre aquilo que eu citei lá no começo, que são influencers que apareceram chorando porque a conta tinha caído. E por que aconteceu isso? Porque tem o ECA digital e desde junho de 2026, plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, enfim, exigem alvará judicial pra crianças e adolescentes que monetizam conteúdo. Então se você não tinha esse alvará, sua conta caiu. Muitas pessoas tiveram contas fechadas lá no Brasil e voltaram só depois de salvar. E olhem só, se um perfil expõe a rotina de uma criança com fins lucrativos e não tem autorização da justiça, a conta pode ser suspensa ou banida no Brasil. As plataformas não podem mais monetizar nem impulsionar esse conteúdo sem alvará. E tem mais, essa lei, ela existe para garantir que esse dinheiro ele vá para a criança que está ali fazendo o trabalho e não para os pais, para que os interesses dela sejam protegidos. Vocês lembram da Larissa Manoela? A Larissa Manoela, que trabalhava desde criança, quando ela teve 18 anos, descobriu que não tinha controle nenhum sobre o próprio dinheiro. Os pais dela administravam tudo. E aqui na entrevista ela contou que não sabia quanto ganhava, e tem até um áudio dela muito famoso, e virou meme na internet, enfim, né, muito sério, mas ela pediu 10 reais pro pai pra comprar um milho na praia. A Larissa Manoela, que creio que é a maior atriz mirim que a gente teve nesse país, pedindo 10 reais pra comprar um milho. E essa coisa foi tão grande que teve a Lei Larissa Manoela, que foi inclusive um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados para proteger crianças e adolescentes contra e violência patrimonial cometido por pais ou responsáveis. A legislação limita o acesso irrestrito ao dinheiro dos filhos menores e exige prestação de conta. Nos Estados Unidos também tem essa lei agora, tá? A Califórnia aprovou uma lei que obriga a reservar parte dos rendimentos de conteúdo com menores no fundo para crianças acessar aos 18 anos. Então a gente vê que as coisas já estão mudando e ainda bem, porque essas crianças estão trabalhando, certo? Elas estão ali sendo expostas, ganhando dinheiro em cima daquilo, fazendo publicidade, o dinheiro é pra ser delas, pelo menos uma parte. Que seja, eu não sei quanto é a parte, na verdade, talvez 80% tem que ser dessa criança. Já que você, pai, que tem esse direito de expor a sua criança, que ela não pode consentir ainda, você está expondo de qualquer forma, pra ganhar dinheiro em cima, que deixa o dinheiro pra essa criança. E aí, a partir do momento que ela falar, não quero mais aparecer, você não vai mais mostrar ela. Ela não quer mais aparecer. No livro Yesteryear, que eu falei pra vocês, é Bons Tempos, e conta a vida dessa influencer com 7 filhos, enfim. A filha dela, quando completou 6 ou 7 anos, virou pra ela, enquanto ela tava gravando, né, pra mãe influencer, e falou, eu não quero que você me mostre. Eu nunca quis que você me grave. Só que agora eu estou com 6 anos de idade e eu estou te falando, não quero que você me grave. A mãe dela, influencer, né, começou a surtar, porque o dinheiro é por água abaixo, a filha não querendo mais ser gravada, e a pessoa vira e fala, eu sou sua mãe, eu faço o que eu quiser com você. Não é isso. Criança é um ser com direitos. Não é porque você é maior e que essa criança tem 3, 4 anos de idade que ela não pode falar, eu não quero ser gravado. A partir do momento que ela tiver uma certa idade e falar assim, mamãe, que legal, pode me gravar. Eu vou achar isso o máximo. E aí tudo bem, está consentindo, mas se não... E eu quero comentar isso com vocês, já deixar algumas partes aqui, que isso não é sobre proibir a foto de filho, que pode ter uma foto de vez em quando, não é crime nem trauma. O problema é exposição constante e intensa, 24 horas. Não tô culpando aqui os pais que postam por amor, enfim, você mãe, ou famosos que postam vez ou outra e tal, e não ganham todo o dinheiro em cima daqueles filhos, porque tem muitos famosos que são assim, o dinheiro vem só dos filhos, o que eu acho terrível particularmente, tá? Cria um conteúdo seu, seja uma pessoa interessante, para de criar seu conteúdo dessa criança. E aí, uma coisa pra você se perguntar, meu filho, quando ele tiver 18 anos de idade, dessas meninas, influencers, mulheres, pais, ele vai achar o máximo? Ele vai se orgulhar por tudo que eu mostrei aqui dele? Dele chorando? Dele fazendo as maiores atrocidades, xingando todo mundo, chutando as paredes de casa, fazendo essas birras? Ele vai gostar disso? Ele vai gostar que todo mundo na escola tenha visto isso? As minhas atitudes com essa criança? Ele vai gostar?
Pensa nisso. Isso aqui é uma das conversas mais difíceis que existem pra você tratar desse tema, que se trata de consentimento, de exposição, de tantas outras coisas. Mas eu quero que vocês reflitam. E que bom que isso tá mudando, e que bom que essas leis estão surgindo, e que bom que esse dinheiro pelo menos fica pra essas crianças, já que elas vão ser expostas de qualquer jeito. Que essa lei seja respeitada, e pelo amor de Deus, não sigam esse tipo de gente que fica toda hora expondo essas crianças, esses bebês. Por favor, não comentem na foto de famoso falando, ai, que bom que você mostrou o filho, porque não sei o quê. Meu Deus, por favor, só parem. Leiam o livro Yesteryear, né, Bons Tempos, pra tratar um pouco isso, e assista esse documentário na Netflix, porque é muito bom, e você vai conseguir entender porque não é legal ficar expondo criança 24 horas por dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui o que vocês acham, eu quero muito saber a opinião de vocês. Um beijo.